Fala galera, beleza? Tudo em paz? Meu nome é Alex, sou professor de Física e fico na unidade JK, certo? Vamos aproveitar aí e resolver essa listinha, uma listinha com 10 questões. Essa listinha já é voltada para a prova P1. Então nós vamos ter questões tipo A, tipo B e tipo C, certo? Em relação à live, que alguns alunos pediram, gente, para ter a live tem que ter no mínimo 1.000 inscritos no canal. A gente está chegando lá, nós já estamos com em torno de 350, então espero aí que com a proximidade já falando da P2, a galera se inscreva aí e nós chegamos aos mil inscritos e assim podemos fazer a live, tirando dúvidas na hora, certo? Começando a questão aí, essa primeira questão diz: uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Então eu tenho o meu gráfico, certo? Ele deu o sentido da propagação e agora nós vamos ver o que o exercício pede. Então de cara eu já vejo aí que na letra A ele quer saber qual a amplitude da onda e na letra B ele quer saber a velocidade que a onda se propaga. Beleza, galera. Então nós temos essas duas perguntas aí. Então vamos lá para o quadro resolver essas questõezinhas aí que são fáceis demais. Então vamos lá. Fala galera, beleza? Então aqui a gente vai começar a nossa resolução, certo? Na nossa lista. Explicar aí cada exercício detalhadamente para ajudar vocês ainda na prova P1. Alguns colegas pediram para a gente fazer uma live ao vivo. E aí tem um problema, porque só a partir de 1.000 inscritos começa a fazer live. Então enquanto a gente não atingir esse valor aí, por enquanto não vai dar para fazer a live, vai ser só as aulas mesmo, beleza? Na número 1, já começamos com um gráfico aqui, ó. Número 1, eu até troquei aqui, né? Na letra A, ele pede qual a amplitude da onda. E na letra B, ele quer saber qual a velocidade da onda. Galera, amplitude, fácil demais, você não precisa você fazer cálculo nenhum. O que você vai fazer? Olhou aqui no gráfico, ó. Mínimos e máximos. Neste caso aqui, a minha amplitude vai ser de 2 centímetros. Você vai usar o valor em módulo. 2 para cima, 2 para baixo, então valor igual aí a 2. Fácil desse jeito. Já na letra B, você vai usar a equaçãozinha que eu já passei para vocês, ó. Velocidade, lambda vezes frequência. Frequência foi fornecida. Lambda nós conseguimos coletar aqui do gráfico. Para essa situação aí, o meu lambda, galera, você vai escolher dois pontos. Vou escolher aqui. Esse ponto volta a se repetir no 40. Então vai ser, no caso, 40 centímetros. Para ficar bonitinho aí, vou dividir por 100. Para quê, galera? Transformar em metros. 0,4 metros. Beleza? Pronto, a dificuldade acabou. Então essa primeira questão aí, 0,800. Já pensou uma questão dessa na prova? Fácil demais, né? 4 vezes 500. Então a velocidade aqui seria de 200 metros por segundo. Beleza, galera? Então, fácil desse jeito. Partiu questão 2. Já na questão 2, vamos ver o que se diz aí. Na figura estão representados um objeto e uma lente delgada. Lente delgada, que a espessura da lente não vai interferir. Ele deu lá o desenho, né? O objeto, o foco, a lente. Só pelo desenho aí nós vemos que teoricamente seria uma lente
divergente. Então vamos ver o que ele pergunta. Aproximadamente em que ponto do eixo óptico vai se formar a imagem conjugada dessa lente? Esboce os raios que partem do objeto à imagem formada. Beleza, galera. Então, isso daí é a nossa pergunta. Então, vamos para o quadro resolver essa questão aí. Vamos lá, galera. Voltando aqui, partindo aqui para o quadro, eu tenho essa imagem aqui, eu tenho essa lente, certo? Conforme nós vimos em sala, setinha voltada para o dentro seria uma lente divergente. E ele quer mais ou menos, fez duas perguntas. Em que posição mais ou menos a minha imagem será formada, certo? E pediu para a gente fazer os raios, né? Colocar os raios notáveis. Lembrando que eu já comentei com vocês que uma questão da prova é fazer um desenho do tipo, beleza? Primeiro, como é que seriam os raios para essa situação aí? Gente, eu gosto de trabalhar sempre com. O que acontece? Eu gosto de pegar o raio que vai paralelo à superfície, certo? Se vai paralelo, o que eu sei? Que o meu prolongamento obrigatoriamente tem que passar pelo foco. E aqui ele segue, ó. O que está acontecendo? Neste caso aqui, o que aconteceu aqui, ó? Essa é a propagação do raio. Lembrando que a minha lente divergente ocorre o espalhamento. Tranquilo? Segundo raio, tá aqui, ó. Propagação desse raio. Gente, falei com vocês várias vezes. Para que exista formação de imagem, eu tenho que ter um cruzamento dos meus raios. Então, neste ponto aqui, ó, você vai fazer bonitinho aí, ó, mais ou menos no ponto B, o que vai acontecer? Vai estar formando a minha imagem. E já aproveitando aqui, qual seria a classificação dessa imagem? Então, neste caso aqui, ela seria virtual, certo? Direita. E fechando a última classificação, menor. Tranquilo, galera? Então, essa daí foi a questão 2. Questãozinha fácil, só o ouro. Estilo prova. Beleza? Partiu questão 3. Questão 3. Um estudante deseja queimar uma folha de papel concentrando com apenas uma lente um feixe de luz solar na superfície da folha. Para tal, ele dispõe de 4 lentes de vidro cujos perfis são mostrados a seguir. Então, tem lente 1, lente 2, lente 3. Para conseguir seu intento, o estudante poderá usar as lentes, e aí eu tenho as alternativas. Galera, vamos ver como é que é o comportamento e para eu dar algumas dicas para vocês. Vamos resolver essa questão no quadro? Sussa. Galera, voltando aqui então, ó, questão 3. Então, tem essas 4 lentes aqui, certo? Então, como é que eu vou escolher a que melhor vai queimar, vai focar os seus raios para queimar o papel? Então, neste caso aqui, só relembrando, aproveitando já de revisão para o P1, eu sei que representação gráfica, setinha voltada para dentro, eu estou trabalhando uma lente divergente. Setinha voltada para fora, eu estou trabalhando uma lente convergente. Aí vem, professor, mas o que é que tem a ver essa representação gráfica com as lentes? Galera, macetezinho tá aqui, ó. Setinha, ó, finalzinho aqui retinho, o que eu tenho? Uma setinha voltada para dentro. Então eu já sei que isso daqui é uma divergente. Não vou escrever divergente porque eu tô com preguiça, mas é divergente. Logo, ó, setinha voltada para fora, convergente. E aqui eu fiz aqui a classificação das 4 lentes. Então, a que melhor
você vai usar para queimar o papel seria a lente 1 e a lente 3, porque elas vão concentrar seus raios em um único ponto. Beleza? Questãozinha 3 aí fácil, só para fazer uma revisão do conteúdo e partiu questão 4. Beleza? Questão 4. Uma lente cujos bordos são mais espessos que a parte central. Gente, se a borda ela é mais espessa, então, teoricamente, podemos falar que é uma lente divergente. Isso em que situação? Quando o material da lente tem maior índice de refração do que o material do líquido que ela está inserido, do líquido ou do ar. Então, vamos ver as alternativas. Pode ser uma divergente? Pode, mas também não pode. Pode ser uma convergente se ela estiver imersa no ar? Não. No ar, então pronto, ele já especificou aqui no item C, já especificou qual meio que ela se encontra. E por se tratar a lente de vidro, então já posso falar que o índice de refração da lente é maior do que o do meio. É sempre divergente. Pronto. No ar é sempre divergente. Então, o item correto é o item C. Beleza? Então, vamos lá. Questão 5. Questão 5. Com relação às propriedades geométricas da propagação do raio luminoso através de lentes, julgue os itens. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro óptico da lente sofre desvio ao atravessar a lente. Galera, já começamos aí, ó, o item é errado, porque nós vimos que não sofre o desvio, beleza? Então, o primeiro, errado. O segundo, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco emerge da lente paralelamente ao eixo principal. Se ele disse que passa pela lente, eu posso afirmar aí que o item é verdadeiro. Então, emerge paralelamente ao eixo. Então, o item é certo. Item 4. Uma lente esférica delgada é sempre convergente? Gente, depende do meio. Ora se comporta como convergente, ora se comporta como divergente. Item 4. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal emerge da lente numa direção que passa pelo foco? Então vamos lá. Se o eixo é paralelo, ou se o raio é paralelo ao eixo, então tem que passar pelo foco. Ele diz que emerge. Então o item é certo. E fechando aí, uma lente de bordas espessas de vidro é sempre divergente. Mesmo caso, galera, então peguinha, vai depender do meio. Então o item aí é errado. Então a sequência aí ficou errado, certo, errado, certo, errado. Tranquilo? Vamos para a questão 6. Questão 6. A velocidade de uma onda sonora no ar é de 340 metros por segundo e o seu comprimento de onda é 0,340 metros. Passando para outro meio, onde a velocidade do som é o dobro, 680 metros por segundo, os valores da frequência e do comprimento de onda no novo meio serão, respectivamente... Galera, aí tá as alternativas aí, certo? Vamos lá para o quadro para a gente resolver isso daí no passo a passo. Galera, conforme a leitura, certo? Essa questão 6 aí, ele deu as informações de um meio, que eu chamei de meio 1 e meio 2. Ele disse que a velocidade do som nesse meio era de 340 e o seu comprimento de onda era de
0,340. Já na segunda situação, depois que mudou de meio, o som ele dobrou. E aí qual é a pergunta? Ele quer saber qual a frequência e o comprimento de onda. Galerinha, cuidado, você que vai fazer a provinha, você que está aí se preparando para a provinha do PAS, lembre-se sempre que a frequência em um meio tem que ser a mesma frequência do outro meio. Não pode ter variação. Comprimento de onda e velocidade, você tem variações, mas a minha frequência ela permanece constante. Então, lembrando da equaçãozinha aqui, ó, velocidade é o quê? Comprimento de onda vezes frequência. O que que acontece? Você já tem todas as informações. Encontrando aqui a frequência, logo você já encontra a primeira resposta, certo? Jogando os valores, que neste caso aqui seria 340 é igual a 340, certo? Vezes frequência. Galerinha, tudo que está multiplicando passa para o outro lado? Isso aí. Então, tudo que está multiplicando, 340 dividido por 0,0. Opa, desculpa. Zero vírgula zero. Questão 7, gente. A velocidade do som no ar a determinada temperatura é de 340 metros por segundo. Em média, o ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Sendo assim, o som mais agudo, maior frequência que o ouvido humano possui a capacidade de ouvir tem um comprimento de onda igual a... E aí tem as alternativas, gente. Vamos fazer no quadro isso daí, você vê como é que é a matemática por trás disso, beleza? Então, questão 7, ele deu a velocidade do som, ele afirmou que a frequência mínima que o ser humano consegue captar, ouvir, é em torno de 20 Hz e a máxima 20.000 Hz. O que que ele pediu? Ele pediu para calcular o comprimento de onda para maior frequência. Maior frequência, 20.000. Galerinha, fácil demais. Aquele mesmo esqueminha, ó. Velocidade, lambda vezes F. Beleza? Para essa situação aí, 340. Comprimento de onda, é o que eu quero saber. Frequência dada, 20.000. E aí vem a pergunta. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então tá aqui, ó. É igual a 340 dividido por 20.000. Galera, para essa situação aqui vai ficar 0,017. Isso aqui, metros. Galera, lá, se eu não me engano, a resposta correta está sendo em milímetros. O que você vai fazer aqui? Multiplicar por 1000, milésima parte do metro. Então vai ficar 17 milímetros. Opa, tirar esse vezes aqui para não confundir. 17 milímetros. Então eu só multipliquei aqui por 1000. Professor, por que você multiplicou por 1000? Para se encaixar em uma dessas alternativas aí. Beleza? Já estamos fechando a lista. Partiu questão 8. Questão 8. Uma rolha flutua na superfície da água de um lago. Uma onda passa pela rolha e executa, então, um movimento de sobe e desce, conforme mostra a figura. Tá aí a figura, né, gente?
O tempo que a rolha leva para ir do ponto mais alto ao ponto mais baixo do seu movimento é de 2 segundos. Qual é o período do movimento da rolha? Beleza, gente. Então vamos lá para o quadro resolver isso daí. Então, como foi lido na questão, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o período. Lembrando que período é o T maiúsculo. Aqui ou eu coloco um ΔT ou um T só para representar a questão do tempo. Professor, tempo e período não é a mesma coisa? Galera, tem a mesma unidade, porém, período seria o quê? O tempo necessário para completar um ciclo, certo? Neste caso aqui, o que seria o ciclo? Esse objeto descer, chegar ao mínimo e voltar ao máximo. Porque neste ponto aqui, o movimento ele se repete. Vamos lá, gente. Conceitozinho que nós já vimos. Ó, vou dividir aqui e vou dividir aqui. O sinal logo agora. Galerinha, o que eu expliquei para vocês? Que a distância desse nó a esse nó seria lambda sobre 2, certo? A distância e a metade disso daqui, lambda sobre 4. Gente, não vou nem montar a equação, só você raciocinar. Se você desce 2 segundos, volta 2 segundos. Então, seria o meu período, na verdade, seria 2 para descer, mais 2 para subir. 4 segundos, gente. Porque é um movimento periódico, certo? Aqui foi mais só para a gente relembrar, ó. Essa distância daqui até aqui, lambda sobre 4. Daqui até aqui, lambda sobre 2. E a distância de pico a pico eu posso chamar de lambda, que é o nosso comprimento de onda. Questãozinha tranquila demais, gente. Essa prova aí eu tô sentindo cheirinho de 10. Vai ter muito 10 nessa prova, porque ela tá bem tranquila, certo? Bora lá, gente. Partiu questão 9. Na questão 9, uma onda senoidal propaga-se ao longo de uma corda. O intervalo de tempo mínimo para que um ponto qualquer dessa corda passe da posição de deslocamento máximo à posição de deslocamento nulo é de 0,25. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é de 100 metros por segundo, determine. Letra A, ele quer saber qual o período e a frequência da onda. E letra B, qual o comprimento de onda da corda. Beleza, então vamos para o quadro, né? Já estamos chegando no final da nossa lista, certo? Cansativo, mas vai dar certo. Então, na questão 9, conforme foi lido aí, o que acontece? Ele disse que o tempo para sair do máximo e chegar ao nulo era de 0,25. Beleza? Se ele quer a frequência, nós vimos que eu expliquei para você que você poderia falar que é o evento dividido pelo tempo. Então, para essa situação aqui, vou contar aqui 1 como evento. Dividido por 0,25. Isso aqui seria igual a 4 Hz. Ah, professor, mas eu não tenho que levar em consideração um comprimento de onda? Mesmo processo.
0,25, 0,25, 0,25 vai dar 1. Certo? Dividido por... Galera, são quantos eventos aqui? 1, 2, 3, 4. Então seria 4 dividido por 1, que também dá 4. Tem essas duas possibilidades, certo? Isso daqui seria letra A, belezinha? Então, letra B, ele quer saber qual o comprimento de onda. Galera, velocidade, comprimento de onda vezes frequência, gente. Ele deu a velocidade? Então tá aqui, ó. 100 comprimento de onda vezes 4. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, comprimento de onda ficaria 100 dividido por 4. 25 metros. Fácil desse jeito. Pode cair na prova? Pode cair na prova. Esse conteúdo não tem como complicar, não. Eu já tentei, mas consegui complicar muita coisa, não. Beleza, gente? E aí, vamos aí, ó, saideira. Fui. Questão 10. Galerinha, cortou a primeira parte aí, que eu queria mais focar no gráfico, mas eu vou ler para vocês. O gráfico representa, num dado instante, a velocidade transversal dos pontos de uma corda, na qual se propaga uma onda senoidal na direção do eixo do X. Então tá lá, nós temos lá amplitude, nós temos os pontos A, B, C, D e E. E o que ele diz aí mais de informação? A velocidade de propagação da onda é de 24 metros por segundo, seja A, B, C, D e E, pontos da corda. Considerando o instante representado, julgue os itens. Letra A. Número 1. O comprimento da onda é igual a 4. Número 2. A amplitude da onda é igual a 4. Número 3. A frequência da onda é igual a 4 Hz. Número 4. O tempo que a onda gasta para repetir seu movimento ondulatório é igual a 4 segundos. Ou número 5. Todos os pontos da corda se deslocam com velocidade de 24 metros na direção do eixo X. Galerinha, vamos lá. Vamos fazer essa questão aí no quadro passo a passo para a gente discutir e já fazer a revisão final, beleza? Então vamos lá, galera. Que é a nossa saideira, questão 10. Essa daqui é questão do tipo A. A outra questão do tipo A, eu só fiz a leitura e respondemos lá pela lista de exercício mesmo. Essa aqui, como envolve um gráfico, eu preferi trabalhar aqui item por item, que ela também não é tão difícil, beleza? Primeiro, ele afirma que o comprimento de onda é igual a 4 metros. Certo ou errado? Galera, comprimento de onda é a distância desse ponto a esse ponto. Então, no caso, dá 8 metros. Então, o item aqui, ele é errado. A amplitude é 4 metros. Galera, a amplitude é a distância desse ponto até o eixo zero, ou é a distância entre os máximos. O máximo e o mínimo, né? Então, neste caso aqui, ó, a amplitude aqui, ó, seria daqui até aqui, 2. O item errado. Na questão 3, ele quer saber qual a frequência. Opa, frequência é comprimento de onda vezes velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Como ele quer a frequência, ele vai ser o quê? 24 dividido por 8, que é igual a 3 metros. Item errado. Ele disse que o período é igual a 4 segundos. Galera, período 4 segundos, vamos ver aí, né?
Opa, desculpa aqui, ó, antes de passar, já ia colocando unidade errada, ó. Período 4 segundos. Galerinha, período é o inverso da frequência. 1/3. O item é errado. E o último aí, ele afirma que a velocidade é de 24 segundos em todos os pontos. Galerinha, velocidade é um movimento uniforme, então ela é constante. O item aqui está certo. Com isso, fechamos nossa lista aqui, está bastante tranquila. Faça a parte da revisão, principalmente a parte teórica de lentes, o comportamento dos raios notáveis, certo? Eu estou vendo aí se o professor Rômulo, ele vai postar uma aulinha de revisão aí para os raios notáveis, comportamento dos raios, que é a formação de imagens, certo? No mais, é desejar boa sorte aí na prova e bons estudos.